Pronto. Vou Boa posicionar aqui. tarde. Boa tarde. Tá ótimo assim. Boa tarde, mamães do Incor Criança que estão entrando ao vivo agora aqui conosco. Continuam as lives, né, da nossa semana de conscientização da cardiopatia congênita. E agora nós estamos recebendo a nossa querida Adriana Vieira. Ela é mãe do Olá. nosso Arthur Caleb. Adriana, eu gostaria que você se apresentasse. Certo. Para quem não me conhece, eu sou a Adriana, sou mãe do Anjinho Gabriel e do meu príncipe Arthur Caleb, que é cardiopata, né? E que a gente é acompanhado pelo Incor Criança, né? Fazemos os exames, consultas por lá. E temos um grupo também de mães, né? A família Incor Criança, que foi fundada em 2014 pelas mães de crianças cardiopatas. Crianças e adolescentes cardiopatas, né? Vou chamar aqui agora o meu príncipe Arthur. Vem cá, Arthur. Oi, Esse é o meu Olá, príncipe Arthur Caleb. Arthur! Se apresente, Tudo amor. bom? eu sou Arthur Caleb, tenho 7 anos. Em breve vou estar com 8. Certo. Olha E tá só usando que menino a mais blusa lindo. da cardiopatia congênita, Eu da sou semana cardiopata. da conscientização. Muito bem, Arthur. Tchau. Muito representativo. Obrigada, Adriana, por trazer o Arthur aqui ao vivo. Muito lindo. Oh, meu Deus. É minha Então vamos bênção. lá, né? Começar a nossa entrevista. Nós vamos dar continuidade ao nosso papo. De manhã nós conversamos com uma mãezinha, né, que é mãe de criança cardiopata, e vamos agora dar continuidade com você e logo mais com a nossa querida Andréa Muniz, que vai estar aqui ao vivo É. também. Adriana, como foi que você descobriu a cardiopatia do seu filho? Em primeiro lugar, antes do Arthur Caleb, eu tive um filho, que é o Gabriel, e que, infelizmente, há 13 anos atrás, não existia. Se existiam esses exames de ecofetal, não era tão conhecido. Então, infelizmente, o meu filho nasceu, provavelmente cardiopata, com a mesma cardiopatia do Arthur Caleb. E, infelizmente, ele só viveu durante 48 horas, né? Ele também nasceu prematuro, ficou na incubadora, na UTI. Só que teve algumas complicações que hoje, eu conhecendo as cardiopatias, alguns tipos de cardiopatia, hoje eu sei que ele provavelmente era cardiopata. Mas que, infelizmente, na época, não foi descoberto, né? A cardiopatia a tempo. Infelizmente, ele chegou a falecer com 2 dias, né? Aí, 6 anos depois que eu engravidei do Arthur, a minha obstetra, né, por conhecer e tudo, então ela resolveu. Quando eu fiz a morfológica, não deu para ver o problema do Arthur, o problema cardíaco, né? Estava tudo normal. Mas por ela ter experiência e tudo, por eu já ter perdido um filho, então ela resolveu pedir o ecofetal, ecocardiograma fetal, para ver o coraçãozinho dele. Foi aí que, com 6 meses, né, eu fiz o ecofetal e a gente descobriu a cardiopatia. Inclusive, uma cardiopatia muito complexa. Aí foi quando eu procurei a cardiopediatra, né, para saber como que eu ia proceder. Porque eu digo que é muito importante e que se todas as grávidas pudessem fazer o ecofetal, é um exame que já era para ser obrigatório em todo o pré-natal. Porque é muito essencial para descobrir principalmente as cardiopatias complexas. Assim, Que fez muita precisam de uma diferença. intervenção logo no começo, nos primeiros dias de vida. E se não tivesse intervenção, pode ocorrer o que, infelizmente, eu passei, né? Eu tive que perder um filho para poder, né, pesquisar melhor na próxima gestação e poder ter um amparo
após o nascimento do Arthur, né? Isso fez muita diferença, né, Adriana, na sua vida. Você, como você falou, Sim, você passou pela dor porque não teve um pré-natal assim, adequado, né? Como eu posso isso. dizer. E aí acabou perdendo um filho por conta disso, por falta de um acompanhamento mais bem elaborado, né? Mais preciso. E É Adriana, verdade. você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a cardiopatia dele, né? E como foi o tratamento do Arthur? Assim, após o descobrimento na minha gestação, foi muito complicado, porque por eu já ter perdido um filho, então vem toda aquela, né, aquele medo, a incerteza. E todas as mães de cardiopata, a gente só vai saber o que é cardiopatia quando a gente tem um laudo de criança cardiopata, né? Se você não vive nesse mundo, então você não sabe de nada. Então a gente tem que procurar saber o que realmente é cardiopatia. A doutora Kleber me ajudou muito, porque mesmo eu ainda grávida, eu fui encaminhada a ela, ela fez todo o procedimento de como seria a programação após o nascimento. Ela me explicou que ele teria que passar procedimento cirúrgico, como seria, né? O que eu teria que fazer. Me deu um laudo do medicamento que ele teria que tomar, porque a cardiopatia do Arthur até então no ecofetal, era CIA, CIV e atresia pulmonar. Mas, como sempre, o ecofetal ele não é tão preciso. Então, ela sempre deixou claro que após o nascimento é que a gente faz um ecofetal um eco na criança, né? Para poder saber realmente qual tipo de cardiopatia. Aí, quando ele nasceu, o ideal seria ele nascer de 39 semanas, né? 9 meses, direitinho, peso bom. Porque ele teria que, ao nascer, fazer logo a primeira cirurgia nas primeiras semanas de vida. Né? Era o ideal. Só que, infelizmente, não foi isso que aconteceu, né? Ele nasceu de 35 semanas, né? Pesando 1,700, né? Muito prematuro, muito É um pequenininho. guerreiro. E, infelizmente, não tinha como operar logo, né? Tinha que ganhar peso. Então, foi uma luta muito grande. Aí, ao nascer, foi que foi descoberto que ele tinha transposição de grão de vasos, a atresia pulmonar e o CIA e CV. Que, na verdade, chama de tetralogia de Fallot, T4F, que é um tipo de cardiopatia. Quando é 4 ou mais cardiopatias, a gente chama de tetralogia de Fallot, né? Entendi. Então, a nossa luta foi assim, que como ele não nasceu no peso bom para fazer cirurgia, teve que ganhar peso, teve que... Aí, eu sempre em contato com o doutor Valdesté, com a doutora Clébia, porque o medicamento, ele ao nascer, ele já teve que colocar um cateter umbilical para tomar essa medicação, e essa medicação tinha que tomar direto, até fazer a cirurgia, até ganhar peso e fazer a cirurgia, né? Aí foi uma luta muito grande, porque ele passou 3 meses para conseguir o peso ideal para fazer a primeira cirurgia. E a gente passou 6 meses na UTI. Nossa, que luta, Adriana. Foi muito E depois complicado. disso, depois que tudo isso passou, depois que ele conseguiu fazer a cirurgia, como foi que ficou a rotina dele? Assim, a cirurgia, a primeira, ele fez com 3 meses de vida, porque no caso dessa cardiopatia dele, foram etapas de 3 cirurgias para poder corrigir, né? Ele chegou a fazer 3 cirurgias e nesse meio termo ele fez 5 cateterismos. Um Foi dos uma com, cateterismos também foi uma correção, foi uma entendeu? com 3 meses, né? E as outras duas, A quais foram as primeira, idades? 1 ano e 10 meses, a segunda, e com Certo? 5 anos ele fez a terceira. Certo. E nesse tempo, assim, o problema da cardiopatia é porque muitas crianças passam muito tempo internadas, né? Após a cirurgia, entubadas e tal. Então, como ele veio com 6 meses para casa, né? Ele nasceu, só veio com 6 meses. Ele teve dificuldade de andar, ele teve dificuldade de falar, né? Então a gente teve que procurar
outros tratamentos, com fisioterapia, com fono. E também nesse meio termo, quando eu engravidei dele, eu era transplantada renal. Não sei se vocês sabem também disso. Não. Então eu cheguei, infelizmente, devido morar dentro de uma UTI com ele, né? Infelizmente eu peguei uma bactéria que eu acabei perdendo o enxerto renal e voltei a fazer hemodiálise. Poxa. Foi o momento mais complicado para mim, porque toda mãe que tem um filho na UTI quer ficar 24 horas de olho, né? Acompanhando. E foi logo após ele fazer a primeira cirurgia, quando ele estava com 3 meses. Com uma semana depois da primeira cirurgia, eu tive que me internar também, com um problema renal. Como foi? Quem ficou com ele nesse período? Como foi a adaptação? Assim, na UTI só é liberado o pai ou a mãe acompanhar a criança. Como eu tive que me internar e o pai dele na época já tinha voltado a trabalhar, porque, né, tem que alguém trabalhar, então eu pedi uma solicitação no hospital na época e graças a Deus a minha família, a minha mãe até hoje está comigo, né, me ajudando nessa luta, porque graças a Deus eu tenho a minha família, meus irmãos, que sempre estiveram ao meu lado me ajudando. A base, eu acho que é a família, né? Com certeza. E nesse período, a minha mãe teve que ficar entre um hospital e outro, entre eu e ele, né? Eita, amor de mãe danado, né? A gente que é mãe, a gente que sabe. É Que verdade. sempre são elas que dão esse apoio pra gente. Adriana, e assim, e depois disso tudo, como foi dar conta? Você ficou doente, o Arthur em tratamento, como foi dar conta? Fora a ajuda da sua mãe, quem te ajudou? Como foi superar isso? Assim, eu vim morar na casa da minha mãe, porque eu não conseguia dar conta só. Eu tinha muito medo, eu chorava muito. Eu tinha que sair para hemodiálise, não queria deixar ele com qualquer pessoa, entendeu? Então, eu vim morar com a minha mãe na época que a gente saiu do hospital, porque mesmo depois da cirurgia ele tomava muitos medicamentos, né? Ele ainda ficava muito cianótico, que é, no caso, roxinho, né? A criança azul. Então, ele não podia chorar, ele não podia fazer muito esforço. A gente tinha que ter todo um cuidado com ele em casa, né? Para ele não passar mal. Então, eu tive que vir morar com a minha mãe, eu vim morar com ela, para ela me ajudar. E para quando eu fosse para hemodiálise, né? Deixar ele com ela, para uma pessoa dar total minha confiança, né? Sim. E foi assim, a gente foi se ajudando, né? Até hoje é ela que me ajuda, porque ainda faço hemodiálise até hoje, né? Ainda não consegui o transplante de volta. Mas a gente segue firme, né? Com Deus, com a ajuda de Deus, com a fé em Deus. Com A gente certeza, Deus vai acima de seguindo. tudo. Ele que nos dá força, né, Adriana, todos os dias. É só Deus. E dentro disso tudo, qual foi, assim, o teu maior desafio? Por exemplo, foi ficar longe do Arthur? Foi lidar com a própria enfermidade, né? Com a sua enfermidade e ainda pensar na dele? Qual foi o teu maior desafio nesse momento? É o meu maior desafio até hoje. É o problema da minha saúde, né? Porque às vezes, quando eu faço hemodiálise, eu chego indisposta, a minha pressão é muito baixa. E às vezes ele fica, mamãe, vamos brincar, mamãe faz isso, e eu não tenho muita saúde para acompanhá-lo, né? Para fazer o que toda mãe faz com o filho, brincar, se divertir, né? Principalmente nessa época agora de pandemia, que a gente não está podendo sair, né? Mas eu sempre faço, eu digo que eu faço sempre o que eu posso e até o que eu não posso, para a felicidade dele, né? Então, quem me conhece sabe que eu faço por cima das minhas dores, das minhas dificuldades, para fazer o que ele quer. Quando a gente pode, a gente vai ao cinema, eu levo ele para shopping, para brincar, né? E é assim
que a gente procura se divertir juntos. Mas meu maior desafio é esse, eu peço muito a Deus saúde para poder cuidar melhor dele cada vez mais, né? E a gente seguir, né? Com certeza, e ele vai lidar. Vamos ter fé que esse amor de mãe é um amor que vem lá do céu, né? Divino. Então, ele realmente, é Deus que te dá força todos os dias para tu cuidar desse pequeno lindo aí. Já apareceu de Só novo. Deus. Foi. Só É, veio dar uma vamos olhadinha, lá. já saiu. Hoje, Porque quando ele Adriana, vê que eu tô falando essas coisas dele, meu desafio, ele fica muito sensibilizado. Quando eu passo mal, ele fica, mamãe, deixa que eu cuide de você, você vai ficar olha só, bem. Entendeu? Ele é muito amoroso, muito carinhoso. lindo demais. A vida do Arthur é uma vida normal hoje? Ou ele tem algumas limitações? Ele faz uso de medicamentos? Como é a vida dele mesmo? O que tem de diferente? Assim, ele hoje, depois da cirurgia corretiva, dos 5 anos de idade, hoje ele tem uma vida normal, hoje ele brinca, hoje ele pula, hoje ele corre, joga bola, né? Tudo que antes ele gostaria de fazer e não podia. Então, antes, realmente, eu passei mais de 2 anos sem sair com ele para aniversário, para nenhum lugar, porque como meu filho não podia brincar no pula-pula, como meu filho não podia correr como as outras crianças, e ele tinha 2 anos de idade, ele não entendia isso, então eu evitava, entendeu? Sim, Convite de aniversário de criança, convite de muitas, rejeitei muitos convites nessa época. Então eu pensei assim, quando meu filho puder, eu não vou proibir, eu não vou criar dentro de uma bolha, como algumas mães, realmente eu sei que o medo prevalece, mas a gente tem que deixar eles ultrapassar os limites. Ele sabe o limite dele, né? Quando ele estava cansado, antigamente 4 aninhos, 5, que ele corria e cansava, aonde ele estava, ele se abaixava e ficava descansando. Quando melhorava, ele voltava a brincar de novo. Ou seja, desde de pequeno, ele sabe os limites dele. Então, hoje não. Hoje ele brinca normal no colégio, com os amiguinhos, né? Joga bola, tudo normal. Depois da cirurgia corretiva, graças a Deus, de 5 anos até agora, eu não tive problema mais com relação ao cansaço, né? Ele ainda toma 2 tipos de medicação, né? Mas é uma vida normal hoje. Brinca ai, que normal, bom, tudo normal. que bom. E aí, agora você vai me dizer do que você tem medo? Tipo, dormi, acordei, eu tenho medo disso acontecer. O que te traz um medo hoje? Justamente, eu tenho muito medo nos momentos que eu preciso ficar longe dele. Infelizmente, devido ao meu problema de saúde, no final do ano, agora em dezembro, eu tive um problema muito sério na minha fístula. Eu tive uma trombose venosa e eu tive que ficar na UTI, né? Colocar um catéter, que eu estou até hoje. Então, eu tive muito medo quando eu estava na UTI, longe dele, sem poder nem falar com ele, nem ver, porque na UTI fica com o celular, a gente não sabe se é dia, se é noite, né? Então, Verdade. ao me ver naquela situação, eu só pedi a Deus que me desse mais uma chance para viver, porque o que eu mais quero é ver meu filho crescer, é ver meu filho se tornar um homem bom, né? Se formar. Então, eu só pedi a Deus, eu só tinha medo de Deus me levar naquele momento, né? O meu medo maior é só isso. É não ter a oportunidade de ver o meu filho crescer, né? Depois de tudo que a gente já passou, de todas as lutas enfrentadas. Medo com relação a muita coisa que eu já passei com ele, o que vier agora não é nada, né? Com relação à cardiopatia. Eu acho que eu já estou assim, meio que calejada com muita coisa que a gente já passou, mas o meu medo é só esse mesmo, né? Eu só peço a Deus muita saúde para ver ele crescer.
E agora você vai me dizer em quem ou em que você deposita essa sua esperança. Em Deus, só em Deus. Porque até aqui Ele nos sustentou, nos ajudou. Nos momentos mais difíceis, quando o meu filho estava na UTI, que com certeza para toda mãe, ver um filho na UTI é o pior momento, eu acho, né? Só quem já passou por isso que sabe como é a aflição de ver um filho ali entubado, de ver seu filho ali todo furado, cheio de medicações, aparelhos, né? Então, se não for a fé em Deus que a gente deposita totalmente, não tem como a gente superar, né, esses desafios, né, da Verdade. cardiopatia. Meu Deus, olha, você é uma guerreira, viu? Eu tô me segurando aqui, Obrigada. porque é muito forte tudo isso que você tá falando, realmente é uma É, luta, tanto com seu filho como com você, né? Então, assim, tem que ter muito pulso, tem que ter muita força, muita garra para conseguir conciliar tudo isso, né? Porque tem. uma mãe que cuida de um filho cardiopata, quando é só ele, né, a gente se transforma em 1 milhão para poder dar conta. E quando a limitação também está na gente, aí já a gente já sofre mais, né? Por ele Né? e por nós, né? Exatamente. Adriana, eu queria que você deixasse assim um conselho para as nossas mamães que estão aqui ao vivo. Nós temos o quê? 24 mamães, né? Ao Sei. vivo aqui Algumas eu conosco. conheço, a Fernanda, né? Já vai estar na live amanhã. Sim. E aí eu Muitas, gostaria que muitas eu você conheço e já me conhecem, né? Já sabem da minha história. Mas eu deixo assim para as mamães novas que não me conhecem, que estão chegando agora, que estão esperando um bebezinho cardiopata, né? Ou que já tem um bebezinho cardiopata em casa, uma criança. Eu só digo assim que nunca perca a fé em Deus. Em primeiro lugar, você tem que ter muita fé em Deus, né? Segundo lugar, a equipe médica maravilhosa, né? Que eu, graças a Deus, eu tive a sorte de encontrar, né? Que foi a doutora Kleber, em primeiro lugar, desde a gestação até hoje, ela acompanha o Arthur. E o doutor Valdester, né? Que, ao meu ver, é o nosso anjo, é o melhor cirurgião cardiovascular. Então, eu digo o seguinte: em primeiro lugar, fé, não tenha medo, porque, graças a Deus, a medicina hoje está muito avançada. isso. Então, se você tiver descoberta agora, né, na gravidez, não fica aflita, procura uma equipe médica competente para poder fazer esse acompanhamento. Porque logo nos primeiros dias de vida, dependendo da cardiopatia, é de super importância o diagnóstico para poder fazer um tratamento eficaz, né? Porque, no caso, infelizmente, eu não tive no Gabriel, mas que já no Arthur Caleb eu já pude ter desde o início, desde a gestação, né? Então isso é Verdade. muito importante. É isso que eu disse. Desejo muita sorte, muito amor. Que esses meninos, a gente costuma dizer que o Dr. Valdesté coloca uma pilha Duracell, não sei. Que depois da cirurgia esses meninos ficam elétricos, né? Todos são assim, uma bênção. E eu agradeço muito Ai, a Deus por ter o meu milagre comigo. Que eu digo que ele é meu milagre. e o Encore agradece, Adriana. Foi um prazer imenso, né, te conhecer, porque a gente estava só ali pelo WhatsApp, né, trocando umas É, ideias. E, assim, para mim foi um imenso prazer conhecer a tua história, conhecer a história do Arthur, né? E o Incó agradece a colaboração, a confiança. Muito obrigada. oi, Arthur, amor. manda um beijo Olha, a pra tia gente tá aqui ainda. encerrar. Oi, Manda um Dá um beijo beijo, pra tia. gente. Tchau, pessoal. tchau, tia. Tchau, meu amor. Adriana, mais Oi, uma vez, já acabou? obrigada. Nós vamos Obrigada a você, encerrar. viu? Nós vamos Tá. encerrar agora para poder entrar ao vivo com a Andrea. Andréia. Isso. E aí, cada uma vai ter o seu espaço, vai ter a sua live particular. Nós vamos encerrar agora. As mãezinhas que estão online,
Aguarda 2 minutinhos, é só o tempo de encerrar isso aqui, salvar e a gente já inicia a próxima live, tá certo? Obrigada, Tá, muito Adriana. obrigada, viu, Diana, por essa oportunidade, tá? O Um Incor que beijo. agradece. Beijo. Tchau, tchau. Tá.